Fala, turma, tudo bem? Eu sou o Lázaro da Lacoste Contabilidade, uma empresa contábil aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas, dependendo da situação, talvez a gente possa ser útil à galera de outras regiões também. Hoje eu vou falar sobre a franquia da Wizard by Pearson. Eu vou focar na Wizard, mas bastante coisa do que eu for falar aqui é aplicável às demais franquias do segmento também. Então a gente vai falar de royalties, taxa de franquia, lucro, abertura do CNPJ, contabilidade, impostos, ou seja, nós vamos falar da parte empresarial, digamos assim. Beleza? Espero que o vídeo possa ajudar aí. Então, turma, o contrato de franquia é a ocasião em que a franqueadora, mediante uma remuneração, transfere ao franqueado o direito de uso da marca, né? O know-how desenvolvido pela franqueadora, os processos, a metodologia, ok? O material. Isso é feito através de um documento chamado COF, Circular de Oferta de Franquias, e nesse documento tem lá os direitos e deveres de ambas as partes, a duração do contrato, a parte financeira, ok? As franqueadoras, geralmente, elas fazem, na prática, se você quiser se tornar um franqueado, aí você entra no site deles, né, se inscreve, aí eles vão te ligar e vocês começam a negociar. As franqueadoras, geralmente, eles fazem algo, eles têm os requisitos dele, né, os critérios, mas enfim, vocês têm que entrar em contato com eles lá e negociar. Tá bom? No que se refere à franquia da Wizard, os principais números são esses que a gente está vendo. Vocês vão ter que fazer um investimento a partir de 120 mil. Galera, esse investimento aqui ele é diretamente proporcional ao imóvel, né, que vocês vão alugar para fazer a escola. A partir de 120 mil consegue. Eu não coloquei aqui, mas é sempre importante ter um dinheirinho a mais, né? Que é até a escola pegar atração, né? Conseguir captar os alunos, é possível que leve alguns meses. Mas enfim, esses 120 mil é basicamente o projeto arquitetônico, né? A arquitetura lá do local, os equipamentos, o design. A taxa de franquia, que é uma quantia que vai diretamente para a franqueadora, e o capital de giro. Tá bom? Mas aí, como eu falei, é sempre importante ter um dinheirinho a mais aí, até a escola conseguir se pagar. Vocês vão ter uma média de faturamento aí de 40 a 110 mil. Isso naturalmente depende da quantidade de aluno, né, do número de cursos que vocês oferecerem. A margem de lucro de 20 a 30%. E o payback médio. O payback médio é a quantidade de lucro gerado pela empresa que se equivala, que tem uma equivalência com o investimento que vocês colocaram na empresa. Beleza? Bom, no que se refere à franquia, os números são basicamente esses aí. Uma questão, Lázaro, esses números são garantidos? Não, infelizmente não, há sempre um risco, né? Só que o segmento de franchising ele é interessante porque a franqueadora ela tem os dados dos outros franqueados, né? Então, quando vocês forem... A franqueadora, ela dá todo o suporte necessário, né? Ela faz as análises deles lá, onde é que pode, o que não pode, né? Para ter dados que mostrem o caminho mais curto para que dê certo, mas não há garantia, infelizmente. Tá bem? Bom, no que se refere à franquia, é basicamente isso aí. Vamos falar agora da parte geral aplicável a todo tipo de empresa e às franquias também. Bom, vocês vão ter que abrir um CNPJ. Né? Quando vai abrir o CNPJ, tem que definir 3 coisas: o regime jurídico, o tipo tributário e a atividade. A atividade é essa que a gente está vendo, o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Só para abrir o CNPJ vocês vão gastar uns R$800. Isso aí são taxas que vai para a prefeitura, para o governo, tem que comprar um negócio de certificação digital. No Brasil, toda pessoa jurídica de direito privado tem que ter contador, sistema de contabilidade, então nós vamos precisar de um contador para cuidar disso para vocês. E qual que é a função da contabilidade? A contabilidade cuida, além da abertura do CNPJ, ela cuida dos registros, né, alvará, registro no Corpo de Bombeiros, na Secretaria do Meio Ambiente, na Secretaria Sanitária. Vai ajudar na emissão de nota fiscal, calcular os impostos, se tiver empregados, calcular folha, entregar as declarações para o governo, apurar o lucro. Né? Do ponto de vista jurídico, se vocês agirem individualmente sem sócio, o ideal é a sociedade limitada unipessoal, e se vocês tiverem sócio, a sociedade limitada. Uma vez que tem sócio, aí haverá um documento que chama contrato social, e nesse documento vai ter lá, né, os direitos e deveres de ambos os sócios, a participação no capital social, a participação no lucro. O capital social é toda a quantia necessária para pôr a empresa de pé. Então, esses 120 mil que a gente viu lá atrás, ele é considerado o capital social. Bacana? Bom, no que se refere... Vamos falar agora um pouco da parte financeira. Essa imagem que a gente está vendo,
foram dois cenários que eu preparei. Um faturando 42 mil por mês e o outro 105 mil por mês. Coloquei algumas despesas comuns, né, para o labor, empregados, material didático, aluguel, locomoção, alimentação, marketing, etc. E da linha 21 à linha 26 eu calculei os impostos. O intuito do vídeo não é ensinar a calcular o imposto, então só calculei e joguei para vocês. Aí eu comparei com os regimes tributários, né, mais utilizados no Brasil: Simples Nacional, lucro presumido local. Aí a gente conclui que na linha 35, o Simples Nacional ele ficou com a menor carga tributária, né? E por definição, né, na linha 33 é a rentabilidade, o Simples Nacional fica mais interessante. Ou seja, o planejamento tributário adequado, né, é essencial. Uma questão, Lázaro, de onde é que você tirou esses números? Esses números são números aleatórios, números que me parecem razoáveis. Na prática, naturalmente, quando vocês forem aí fechar o contrato com a Wizard, vocês têm que apertar eles aí, né? Não fica só na parte boa não, porque toda empresa tem despesa, né? Possivelmente eles vão ter aluguel, material didático. Por exemplo, a Wizard, eles não cobram royalties. É comum as franqueadoras cobrarem royalties, né? Que é basicamente o percentual do valor das vendas. Eles não cobram. Ah, Lázaro, por que eles não cobram? Eles não cobram porque eles vão ganhar dinheiro em cima do material, né? E tem também os professores, né? Alimentação, marketing. Enfim, toda empresa tem despesa, então vocês foca nisso aí quando for fechar o contrato aí para não ter surpresa. E naturalmente, né, o faturamento é basicamente a quantidade de alunos que vocês forem ter. Quanto mais alunos, né, naturalmente o faturamento aumenta. E a margem de lucro, os segmentos seus é perfeitamente possível, né, ter uma margem de 20% a 30%, que é uma baita margem. É muito difícil outros negócios, por exemplo, comércio, indústria, ter uma margem dessa. Só a galera que mexe com serviço, prestação de serviço, que geralmente consegue. Tá bom? Vamos falar um pouco da linha 6, Prolabore. Prolabore é o salário do dono. Quando você é dono e, além de dono, trabalha na empresa, você não pode chamar todo o caixa retirado da empresa de lucro. Você precisa oferecer a tributação, a previdência social, pelo menos um salário mínimo. E sobre esse valor sempre vai ter a figura do INSS, e dependendo do valor, vai ter o imposto de renda também. O Prolabore, você pode ficar livre para defini-lo, né? O piso é um salário mínimo e o teto atualmente é 7 mil e alguma coisa. E você decidindo pagar sobre o mínimo, os impostos serão menores, naturalmente, em compensação, os benefícios, né? Aposentadoria, tantos benefícios também, salário maternidade, auxílio acidente, auxílio doença. Aí, se você recolher sobre um valor maior, os benefícios previdenciários serão maiores. Só que o Prolabore é uma grana que vai para o Popdon, né? Tanto é que eu repito ele na linha 30, Prolabore, líquido do INSS, imposto de renda. E na linha 31, o que eu chamei de total é atribuído ao sócio, que é basicamente o que você faturou, menos o que você gastou. Beleza? Bom, turma, os principais pontos são esses. Aí eu vou ficando por aqui. Quem tiver chegado até aqui, tiver gostado, aquele like, se inscreve no canal e precisando também. Beleza? Até a próxima. Tchau.